Mas vamos continuar. Vamos falar um pouco sobre business, inteligência artificial. Começa no funcional. Não há dúvida, né? Fundamentos e desafios de adoção com o Tiago Verta. Ele está aqui já. Por favor, vamos recebê-lo com salva de palmas. Tudo bem? Obrigado. Olá, bom dia a todos. Bom, primeiramente, prazer. Meu nome é Tiago Verta, tá? Uso aí o Eiras também, mas basicamente todo mundo me conhece como Verta. Eu tenho um background técnico, mas também funcional, pessoal, tá? Tenho um background de CO e JVA, e isso me dá uma visão um pouco para conversar, às vezes, com o funcional, para tentar chegar, né, no preparação de algumas questões. Então, hoje que nós vamos falar... perdão, até pegar aqui. Que nós vamos falar um pouquinho do primeiro momento, né, que é IA. Mas o cliente não compra IA, ele compra o resultado. Isso é importante entender, porque isso vai valer para todos os funcionais entenderem como isso vai se dar, né? Hoje a gente se preocupa muitas vezes, basicamente, com o hype, com a questão de ter que usar IA, mas não é isso, tá? A SAP posicionou, nós temos produtos para isso. Nós temos ali o cliente perguntando, porque tudo está rodando através disso. Estamos sendo cobrados para executar. Mas nós temos um gap ali que não é só técnico, não é técnico, é funcional. Nós precisamos entender exatamente aonde vem a origem dos dados, tá? Vem a questão referente dos processos, a governança das questões todas que estão relacionadas ao que a IA vai fazer uso. Então, dentro dessa característica, eu tenho que pensar que a Business AI só tem valor e só vai conseguir funcionar quando o funcional entender exatamente tudo que vai contemplar aquela IA. Então, básico de onde estão os processos, os dados, tá? Como é que vai fazer o custo de implementação, porque isso é totalmente necessário para você conseguir colocar uma solução IA para acontecer. Então, esse ponto me traz uma outra questão. A maioria das vezes que eu converso com o funcional, eu recebo essa frase. Primeira coisa que eu recebo é: eu não sou dev, eu não sei nada de IA. É um receio que muitas vezes acontece. E é importante entender que existe ali toda uma característica sobre o que a IA faz. E, na verdade, a IA é território do funcional também, e ele é território dele. Não é só o técnico que precisa saber disso. Principalmente porque o dev constrói a solução. Mas é quem que vai direcionar ele? Quem vai fundamentar? É o funcional. Ele precisa fazer isso. E se eu trago dentro de uma característica, eu tenho ali funcional que vai trabalhar com uma IA existente, ou, eventualmente, vai suportar o dev IA. Mas, basicamente, ele vai fazer o processo de validar, mensurar o impacto ao negócio. Aquilo realmente é rentável? Vai ter ganho real? Isso é uma coisa que muitas vezes a gente esquece. Mas, para pensar. O que muda hoje dos desenvolvimentos que vocês fazem para você tentar desenvolver uma IA? Esse é o primeiro ponto que você tem que considerar. Porque, eventualmente, você já faz todo esse processo. O funcional ele já tem a necessidade de vincular toda a dor, como que aquilo vai ser rentável, vale a pena ou não, qual que é o ganho. Eu pergunto para vocês, muda alguma coisa? Não muda. O que traz de diferença? É o conhecimento. E isso é importante para vocês. É importante que o funcional entenda que dentro dessa característica eu tenho níveis de aprendizados que precisam ser cumpridos. E o básico deles é entender o que é o SAP Business AI. Eu tenho que entender, basicamente, para que isso vai ser utilizado. É um passo atrás do que o Dante colocou antes, agora na palestra anterior. Ele falou dos conceitos, dos fundamentos, perfeito. Mas tem muita questão do funcional precisar entender, conhecer os casos de uso que o módulo de cada um pode ofertar. É o básico ali, eu preciso primeiro dar o primeiro passo para conseguir entender os conceitos adicionais. Então, eu tenho essa necessidade de explorar a Joule, o que é o Joule, o que é o produto da Joule, tá? Para depois vir entender algumas coisas mais amplas, tentar uma trilha de IA, buscar certificações que possam te dar visibilidade disso,
para depois conseguir chegar a executar, de fato, uma aplicação, a conseguir se tornar uma referência dentro da consultoria que te permita falar e mostrar para os demais. Então, esse é um nível principal, é um plano que eu entendo que os funcionários precisam se adaptar e correr atrás de executar. São os passos iniciais que cada um precisa. É importante muito colocar sobre isso por causa dessa necessidade do funcional perder um pouco do receio do que é IA. O técnico, muitas vezes, já está envolvido. O funcional, muitas vezes, tem um receio. Então, esse é o ponto anterior, um passo inicial. Então, vamos pensar numa questão, né? O que é Business AI? Nós temos ali IA aplicada diretamente aos processos, decisões e resultados de negócio. Padrão. Mas o que é o Business AI para a SAP? Eu conseguir fazer com que a minha IA, que está dentro da camada da SAP, seja integrada nativamente. Então, isso tem todo o processo de produtos, questões do uso do Clean Core. Então, todo esse processo é fundamental. Tá? E um passo inicial que eu tenho que pensar nos produtos da SAP é, Julie, outro ponto que acontece muito. As pessoas conversam comigo, e às vezes até técnico, perguntando da Julie como se a Julie fosse uma única coisa. Tá? Julie, vamos sintetizar aqui. Julie é uma marca. Eu tenho diversos produtos associados ao Julie, diversas funcionalidades, serviços, propósitos, pessoal. Então, é muito importante você entender que hoje o Julie eles colocam como sendo a marca regente de tudo. Mas eu preciso entender para cada um serve. E se você olhar nesse mapa, eu tenho ali um posicionamento, se eu for categorizar por perfil. Se eu coloco como perfil, eu tenho o dev e funcional. Olha a quantidade de coisa que está mais relacionada ao funcional hoje, quando eu falo de Business AI. É muito mais voltado para o dia a dia do funcional do que propriamente do dev. O dev vai estar junto para conseguir, mas eu consigo trabalhar com aqui. Por exemplo, Julie for Developers, perfeito. Vai auxiliar os desenvolvedores a fazer códigos, fazer toda a tratativa usando build. Perfeito. Eu tenho o Julie for Consultants, que é exatamente uma ferramenta que vai permitir você ali agilizar o dia a dia do consultor. Vai permitir que você tire dúvidas, que você execute rotinas para gerar uma avaliação de teste, um processo de teste, ajudar vocês a criarem alguma informação para uma RFP. Você consegue otimizar seu dia a dia utilizando de uma LLM, como foi citado, tá? Tratando ali características específicas com o treinamento da SAP. Ou seja, quando nós conversamos ali, é falado que o ChatGPT não te entrega hoje um código bom, o ChatGPT não te entrega algumas características de SAP. É verdade. Por exemplo, se você pedir uma CDS View para ele, se ele não sabe, ele coloca qualquer nome. Ele pega uma tabela que pode parecer e ele fala que a CDS View existe. Se você não avaliar, você vai se deparar com isso. Ela vai te dar casos inexistentes, soluções com campos que não existem. Então, assim, não dá para você confiar de fato hoje. E a Julie for Consultants, ela já traz um aprendizado, um treinamento mais voltado para o processo do dia a dia de quem trabalha com SAP. Ah, ela é imune a erros? Não, negativo. Tá? Eu posso citar um exemplo, que foi recente, inclusive. Ela pegou um comentário, porque ela mostra para vocês, tá, qual foi o source que ela considerou. E ela me deu uma informação equivocada, um funcional veio falar comigo, Verta, está errado isso aqui. O que era? Ela pegou um comentário dentro de um community, de um blog da SAP. Então, ela acertou grande parte da solução, mas tinha esse errinho, que só foi pego porque o funcional leu o que retornou. E pôde falar que, olha, isso aqui está errado, vamos consultar? Foi no source, procurou qual que foi a origem do erro. Identificamos que foi um comentário que alguém colocou. Acontece. Ah, isso inutiliza a ferramenta? De forma alguma. De forma alguma. A evolução dela nos últimos meses foi considerável. Então, isso já ajuda hoje. Tá? Julie Base Premium. Esse processo é um processo que vai trabalhar e tem diferença. Né? É citado muito os agents que está para sair. São 300, 400 agents, que é a visão inicial da SAP. Ela pode estar tanto no Julie Base quanto no Premium.
As características estão ali. O base, o que é? São as informações básicas. Eu consigo já ter ganho com o cliente. Tá? O premium, perdão, que é exatamente quando eu vou tratar algumas coisas voltadas e específicas muito mais detalhadas. Eu vou falar um pouquinho depois. E aí eu tenho aqui a Joule Studios, que é o que permite fazer agents. Obviamente, hoje, ainda vai sair o Joule Studios 2, foi colocado no Safari, que aí vai dar toda a possibilidade que o Dante falou na conversa anterior. Mas hoje ele já consegue fazer agents mais básicos. Tá? Ele já te dá a visão. Então, quando é que eu vou usar? Por exemplo, não tenho agent que atende no Premium. É uma característica específica. Eu tenho um desenvolvimento que precisa ser contemplado. Sem isso, o standard não vai atender. Se eu tenho um desenvolvimento, o standard não vai atender com o agente standard. Né? Se não for Clean Core, então, nem pensar. Então, quando eu penso, eu tenho que fazer a característica, eu vou para o Joule Studios. O Joule Works é algo que vai dar visibilidade ao seu desktop. Tá? É novo, vai ser ainda colocado no roadmap. E eu tenho um aqui, que é o AI Core. Não é Joule. Esse item traz diferença. Ele não é Generative AI. Ele é de IA. É para você construir. Então é muito mais pesado. Isso aqui já é um passo 2 para quando você está falando para um funcional, para ele entender que eu preciso desenvolver algo, aí já entra em ciência de dados e algumas questões. Mas é importante vocês colocarem e perceberem que eu tenho uma evolução. Eu tenho tipos diferentes. Tá? E ainda tenho questões de soluções heterogêneas. Eu posso conectar, por exemplo, através do AI Core, com outras frentes de desenvolvimento de IA. Isso é possível. Esses são os casos, são parceiros que nós temos na Capgemini. Nós podemos fazer uso de IA também fora da Joule. Tem situações que precisam ser arquitetadas de forma a manter o compliance, mas é possível. Então, dentro desse ponto, o que o funcional precisa saber, de fato, quando ele vai trabalhar? A dor, a arquitetura, o impacto e o como vai ser a manutenção e evolução. Basicamente isso, dor e problema, vocês já conhecem, já trabalham com isso. Tem a questão da arquitetura, o boom do cliente possibilita quais produtos, né, e serviços. É importante vocês entenderem se vai permitir. Então, é importantíssimo, antes de vocês pensarem em IA, entenderem o que a boom tem do cliente e o que pode ter que ser contratado para isso. Então, eventualmente, alguém que já está no Rise, no Private ou no Grow, né, você tem a possibilidade de usar o Joule Base e Premium. Quick Win, pessoal. Quick Win. Vocês conseguem pensar hoje em analisar tudo que você já existe no Premium, no Base, começar a pensar se isso pode ser ativo dentro do seu cliente. Então, preciso evoluir com IA. Ótimo. Quais dores eles têm? Eu consigo tratar com Joule Base Premium? Funcional, vocês precisam primeiro avaliar isso. É a primeira parte que vocês precisam ver. Se está disponível, vocês podem correr atrás. Tá? E aí, depois é que eu vou pensar nas outras características que nós conversamos aqui, para que vocês possam definir se vão fazer uso ou não de outras frentes. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, impacto. Eu tenho questões de impacto que são financeiras. Então, eu preciso verificar se vai ser possível aquilo ser rentável quando eu coloco o consumo. Para isso, vocês precisam entender que cada característica tem um tipo de precificação diferente. Isso, vocês precisam buscar informações sobre isso. Não é a Joule, como eu falei, não é um único produto. A Joule é uma camada de vários produtos possíveis e cada um tem um tipo de cobrança diferente. E é função do funcional também entender isso. Porque é isso que vai trazer viabilidade do projeto. Então, pensou, tenho dor, a arquitetura, o que eu tenho de produto possível. Dentro do produto possível, eu tenho que avaliar se vai ser rentável, se vai ser possível, se vai trazer ganho, vai tirar um gargalo técnico. Depois eu verificar se o custo dele. E depois eu vou verificar a manutenção e evolução. É importante dizer que o Clean Core, novamente, se eu não trato o ambiente com Clean Core, ele vai impedir a evolução de todas as upgrades da SAP e automaticamente vai impedir o uso de IA em várias vertentes. Então é importante vocês sempre pensarem como fazer uma spec
que vocês precisam auxiliar também o desenvolvedor, pensando de que aquela solução que você vai propor vai possibilitar a evolução do ambiente e daquilo que você fez de solução. É responsabilidade de vocês. Tá? E isso também tem um outro ponto. O LLM que foi citado. A depender da ferramenta, o simples troca de LLM pode alterar a qualidade das respostas que vocês têm. Então, se foi feito a solução dentro de um desenvolvimento que permite você gerir qual é a LLM de execução, é importante vocês manterem-se atualizados para saber se a LLM teve mudanças significativas que possa garantir um resultado ainda melhor da solução que vocês propuseram. Então, é importante o acompanhamento contínuo do que está acontecendo no mercado. Tá bom? E tem um ponto que achei interessante colocar, que é a evolução do Signavio. Vai ser dito, vai ter uma outra palestra sobre isso também na Signavio, mas eu tenho situações hoje que o Signavio também vai passar a interagir com os agents da SAP, monitorar o processo considerando agents. Então, pessoal, deem valor ao Signavio. Funcional precisa entender que o Signavio vai trazer auxílio para vocês a compreender o processo da empresa e acompanhar aquilo no dia a dia. É fundamental vocês entenderem isso. Tá? Outras ferramentas também fazem parte do organismo da SAP. Não é só o ERP. Tá? E isso é uma mudança que nós temos que pensar. Então, vou colocar aqui um exemplo. Tá? Eu tenho um cenário ali. O processo de compra está gerando ruptura de produção com frequência. Qual que é a minha dor? Não consigo prever falta de material antes que a linha pare. O que o funcional pode pensar? Posso pensar numa questão de previsão de demanda inteligente. Eu posso avaliar se realmente eu estou tendo o histórico contemplado ali. Eu preciso ver se não estou fazendo pedidos equivocados. A IA vai te auxiliar em tomar decisões de como você fazer isso. Eu posso ter um processo de monitoramento do lead time. Ah, mas o meu ambiente já tem cadastrado, né? Qual que é o lead time de cada fornecedor? Mas eu posso, com a IA, auxiliar uma forma rápida de recuperar o real. Então, isso me traz ganho substancial para uma tomada de decisão. E um terceiro ponto, detecção de anomalias no processo. Eu posso ter uma situação onde uma área está consumindo mais do que as outras. Está consumindo equivocadamente, talvez. Tem um cenário específico daquela área que não está sendo contemplado. Ou até mesmo, eu posso usar numa criação de agent uma API externa de notícias que eu posso colocar orientações, instruções, para avaliar se alguma notícia pode impactar a minha situação, uma anomalia. E quando isso, por exemplo? Nós tivemos uma guerra agora, que travou o estreito. Uma notícia dessa é o suficiente para colocar um alerta de que eu vou ter um problema de anomalia. Eu posso ficar sem estoque por algum motivo. Então, esse tipo de tratativa são dores, que, novamente, o funcional pode muito bem interpretar isso aqui. Eu nem cheguei na solução ainda. Eu estou falando só de dores. E são situações plausíveis de uma IA conseguir tratar. Então, esse tipo de situação, aí eu entro numa questão. O que eu posso fazer? Eu posso trabalhar tanto com funcionalidades premium base, porque para conseguir informação de quanto tempo demorou para determinado produto chegar do fornecedor, eu não preciso criar muita coisa. Eu posso perguntar para a Julie. Eu posso ir para um lado de Julie Studios, por exemplo, a anomalia que eu falei que eu quero citar, APIs externas de notícias, eu crio ali no agent. Então, eu tenho uma função AI Core que vai ampliar muito mais, eu tenho que treinar modelo muito mais amplo. É possível. Então, o que cada um faz? Quando eu trato do Julie Base Premium, quem faz isso é o funcional. O dev não faz nada. A ferramenta já está pronta, pessoal. Por isso eu preciso que é quick win. Não precisa fazer. O dev não está envolvido. Isso é coisa de funcional. Quando eu vou trabalhar com Julie Studios, eu posso, a depender das APIs que eu vou utilizar, criar sozinho, sem o dev. O dev até pode auxiliar, porque você quer ter conhecimento, enfim. Mas você consegue gerar isso. Tá?
a não ser que tenha uma situação que eu tenha que criar serviços adicionais para contemplar uma necessidade, um desenvolvimento ou qualquer coisa do gênero. Aí ele tem que criar outros que nós chamamos de skills, né, de Ulysses Skills, para conseguir contemplar o agent. Agora, quando eu entro no AI Core, é diferente. O funcional realmente vai dar a explicação, auxiliar essa característica, mas o dev é quem vai precisar suportar, um cientista de dados, quem vai suportar uma evolução. Mas é importante dizer que eu tenho casos que eu consigo, dev, atender. Então é importante a gente ter essa visibilidade. Eu vou colocar um exemplo aqui, que é uma POC que nós fizemos, tá? Que aqui vai estar passando um vídeo, então eu vou ficar desse lado, onde ele fala especificamente sobre um cenário, tá? Onde foi todo desenvolvido com APIs standards. Não teve desenvolvimento nenhum, basicamente. Foi só construído com APIs standards. Que foi o seguinte, teve uma empresa que estava migrando do PIPO por integration, né? Switch, Cloud Integration. Cenário muito comum, pessoal. E a empresa não tinha uma equipe acostumada a fazer a gestão. A gestão é internalizada. Como é que eu vou fazer isso? Eu não sei fazer leitura ainda. Tenho uma dificuldade. Só com a Joule Studio nós criamos a POC para conseguir fazer com que ele busque todas as tratativas de integrações. O agent avaliava se teve falha. Se teve falha, ele permitia o usuário conversar com a Joule, questionando o motivo da falha. Ele fazia a leitura do iFlow, novamente, com APIs, e dava uma orientação inicial do que poderia ser o erro e como corrigir. Isso é um exemplo. Tudo bem, vai para uma vertente de uso técnica, mas eu não tive nenhum desenvolvimento. Foi uso específico de instruções, tá, para o agent e uso de APIs existentes. Então, esse é um ponto que a gente tem que deixar claro. Outras características podem ser tratadas dessa mesma forma. Então, o que nós tínhamos de dor? Dificuldade em monitoramento e rastreamento. Ou seja, eu tinha que resolver um gargalo técnico-operacional. Executamos. Tá? E ali é o dia a dia de execução. Você consegue fazer toda a leitura e clicar e interagir e falar qual que é o erro. Qual que é a minha preocupação adicional como funcional também. Qual que é o tipo de cobrança. Tá? Como isso vai ser rentável. Esse é um primeiro caso que nós temos, onde eu tenho uma solução, tá? Basicamente com a Joule Studios. Outra situação que eu tenho aqui é uma situação voltada, tá, para um processo de MM, tá, de logística. Eles tinham um problema ali, onde eles tinham uma pressão, isso é um case global, tá, pessoal? Que é uma situação onde eles tinham uma pressão para que fosse feitas as declarações de importações através do GTS, tá, de uma maneira mais rápida, com maior precisão. Porque tudo ali ele era fragmentado. Cada etapa fazia um pouquinho de coisa. Execuções manuais aconteciam. Tá? As entradas eram basicamente manuais. Ou seja, eu posso ter uma situação de lentidão, de erros, por causa do número excessivo de situações que aconteciam. Tá? Eu tinha risco de conformidades, porque era uma questão de demanda legal. Esse processo ele poderia muito bem ser um risco de multas altíssimas. Tá? Então, dentro dessa característica, eu tinha, além de tudo, problema de escalabilidade. Porque se a empresa começasse a evoluir mais ainda, eu teria problema para colocar mais pessoas para fazer isso. Então, isso foi pensado em como é que nós poderíamos fazer. Tá? Isso já é um processo onde foi avaliado o uso de inteligência artificial para fazer o quê? A leitura de documentos. Perfeito. Temos ferramenta na SAP que faz isso, podemos fazer de outras formas. Isso é uma solução que um funcional pode pensar. Então, foi desenvolvido, de fato, toda uma estrutura onde os arquivos passavam por essa extração, ele extraía os dados, equalizava, organizava, mas ainda assim eu tinha um problema de que era. Ok, quem garante que essa extração foi feita de forma coerente, se não teve nenhum erro? Então, foi pensado no motor de validação. Começou-se a comparar os dados extraídos para, de forma a validar com o que já estava no GTS. Saber se tinha fit. Isso aqui é um processo que é feito com IA.
Tá? Então, dentro dessa característica, nós tínhamos que resolver um gargalo técnico e fazer também uma mitigação de risco de demanda legal. Esse ponto foi tratado basicamente com uma outra questão, AI Core. Nós usamos o AI Core porque tinha todo um modelo de tratamento, todo um modelo para conseguir garantir que aquilo estava feito, não era voltada para uma LLM já de mercado. Então, foi criado dessa forma. E nós usamos ainda a AWS Bedrock para complementar, porque era uma questão de arquitetura do cliente. Então, globalmente, foi definido isso. Então, eu tenho aqui todo um processo que o funcional conseguiu apontar a solução. O desenvolvimento, de fato, neste caso, foi muito mais amplo por técnico, que precisou, o desenvolvedor precisou entrar. Mas, nesse aspecto, vocês conseguem ver que vocês poderiam ter dado a outra solução, tá? Basicamente com as dores e com o que vocês têm na mão. Então, é importante demais dizer para vocês o seguinte, esse processo de interpretar a dor, saber como a IA vai agir, é fundamental, pessoal. Porque isso, se vocês forem olhar, está no dia a dia de vocês. Então, o principal ponto que eu coloco aqui é a IA, vocês já possuem todo o conhecimento da dor. Vocês precisam entender agora, aprender quais são os pontos que vocês devem usar uma IA básica, tá? Ou uma IA mais ampla. E é por isso que nós voltamos à questão daquilo que é LLM, IA generativa. Todo esse ponto vai te dar visibilidade para isso. E aí eu pergunto para vocês, vocês viram alguma coisa dentro de uma questão de aspecto do processo funcional que vocês tratam no dia a dia, que difere tanto assim? Não tem tanta coisa. Obviamente, tem as características de quando usar o quê. Isso traz lá para aquele primeiro slide que nós conversamos. Não, perdão, terceiro slide, que fala sobre os níveis de conhecimento que vocês precisam adquirir. Tá? Vocês precisam adquirir um nível de conhecimento básico para vocês entenderem que a LLM pode ser usada, tem custo. Como é que vocês vão tratar isso? Tá? Então, esses são os casos que vocês podem, sim, trabalhar com a IA. Vocês podem, se você olhar os casos que nós mostramos aqui, elas são totalmente factíveis de uso e simples de executar uma solução. Tá? Então, esse é um ponto principal que eu quero colocar para vocês. Tá? Que é a situação. Business AI começa com profissionais preparados. Tá? Perfeito. Mas também depende da consultoria estar preparada para conseguir suportar isso. Então, o Business AI ele faz parte de todo um processo para você evoluir. Então, nós temos aqui na Capgemini todo um processo para trabalhar com essa forma. Tá? Esse é um processo que, globalmente, estrutura-se para fazer todo um processo de manutenção e conhecimento do que nós temos no mercado. E isso também depende de vocês. Então, acompanhem esse processo, acompanhem essa evolução, não tenham receio. Tá? Esse é um passo ali primordial, mas que no dia a dia nós nos deparamos com o dia a dia do funcional. Tá bom? E aí, esse é o ponto que eu queria colocar para vocês hoje, tá? Relacionado ao dia a dia do funcional. E me coloco à disposição para tirar dúvidas, o que vocês queiram conversar no dia a dia de vocês aqui. Tá bom? Obrigado.